Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, internautas, estamos começando agora o nosso programa, dizendo que o deputado estadual João Jaime lembrou ontem, na Assembleia Legislativa, a morte do jornalista Wilson Ibiapina, acontecida no dia anterior, terça-feira, 9, em Brasília, após um período de internação hospitalar por falência múltipla de órgãos. Os deputados também fizeram um minuto de silêncio, após o que o deputado João Jaime justificou a sua homenagem póstuma. Vamos ouvi-lo. É com pesar que até já fiz aqui o comunicado do falecimento do jornalista Wilson Ibiapina, ele que foi um dos pioneiros do jornalismo do estado do Ceará a nível nacional. Muito cedo, com 14 anos, saiu da sua terra natal, Ibiapina, em busca do seu sonho de ser jornalista. Sonho esse compartilhado hoje, apesar de muitos jovens não conhecer a sua trajetória, mas compartilhado por muitos jovens que hoje sonham seguir a carreira de jornalismo. E ele foi exatamente um exemplo desse sucesso, desse garoto do interior que veio para Fortaleza, depois foi para o Rio de Janeiro, participou da fundação, da criação, em 1970, da sucursal da Rede Globo em Brasília, e lá ficou até se aposentar. Eu, muito jovem, com 14, 13 anos, aí eu me lembro do meu amigo, o deputado Carmelo Neto, que sempre foi interessado em política desde garoto. Se ele tivesse nascido naquela época, talvez todo dia você assistisse o Rádio Notícias Verdes Mares, ficasse esperando aquele momento onde o jornalista Wilson Ibiapina entrava direto de Brasília, dando as últimas notícias. Naquele tempo, senhor presidente, não tinha internet, nem se falava nisso, não tinha rede social, não tinha nada. As informações que nos chegavam eram através do rádio, a televisão era muito restrita. Bom, é mais do que merecida esta homenagem que a Assembleia prestou ontem à memória do jornalista cearense Wilson Ibiapina, figura exemplar, era uma das expressões, das maiores expressões do jornalismo em Brasília, formando na expressiva bancada de jornalistas cearenses na capital federal, desde a sua fundação. Hoje, nós só temos, desse tempo, o jornalista Fernando César Mesquita, outro cearense, bairrista tanto quanto Wilson Ibiapina, que nos seus últimos anos de atividade profissional prestou serviços ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, porque era o dirigente da sucursal do Sistema Verdes Mares, representando não apenas os veículos de comunicação daquela empresa, TVs Diário e TV Verdes Mares, o Jornal Diário do Nordeste, ainda quando existia, e Rádio Verdes Mares, de que ele participava, como disse João Jaime, até recentemente, do Jornal da Manhã daquela emissora cearense. Ibiapina deixa saudade, muita saudade, nos amigos, a família e os amigos que eram muitos aqui no estado do Ceará. O deputado federal
Mauro Benevides Filho não esconde sua alegria com o término vitorioso da discussão sobre o piso nacional do pessoal da enfermagem e afins, com a sanção da lei que será feita pelo presidente Lula amanhã, sexta-feira, em Fortaleza, onde Lula vai estar para também lançar um programa de universalização das escolas profissionalizantes. Mauro Filho, sem dúvida, foi o principal batalhador dessa melhoria salarial para o pessoal da enfermagem. Ele, inclusive, pela sua competência também ou principalmente na área da economia, foi quem descobriu onde estavam os recursos que garantiriam o pagamento do piso nacional da enfermagem e do pessoal afins de R$ 4.750, a partir, então, de amanhã, quando a própria ministra da Saúde já assinará a ordem de liberação dos recursos para complementação salarial, tanto do pessoal da enfermagem da área municipal, quanto das santas casas, principalmente. Vamos ouvir o que diz o deputado federal Mauro Benevides Filho. Atenção, enfermagem do meu querido país, mas em especial do meu querido estado do Ceará. Estou passando aqui para dizer para vocês, e eu já vinha alimentando essa possibilidade, porque dia 12, Dia Internacional da Enfermeira, do Enfermeiro, dia 12 de maio, dia 12 de maio, o presidente Lula vai estar em Fortaleza, no Ceará. E quero dizer para vocês que acabo de receber a informação de que ele já sancionará, olha só aí, já sancionará o PLN que abre a dotação orçamentária para que o Ministério da Saúde possa repassar o dinheiro para estados, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam, no mínimo, 60% pelo SUS. Além disso, a segunda exigência do Supremo Tribunal Federal, que era a publicação da portaria do Ministério da Saúde, que vai transferir, dizer a forma de operacionalização desse repasse. Pois bem, nesse mesmo dia, a ministra Nízia Trindade da Saúde estará em Salvador, presidente Lula em Fortaleza, ministra Nízia em Salvador, e ela também, como eu já havia anunciado, ela também publicará a portaria que disciplina esse repasse para todos os estados e municípios e assim por diante. Portanto, finalmente esse dia chegou, estou anunciando aqui de primeira mão e eu espero, portanto, que agora a gente possa fazer essa conclusão. Dia 12, sexta-feira, portaria do Ministério da Saúde e a sanção do presidente Lula será realmente o grande presente que vocês terão no dia 12 e eu, como seu deputado federal, Mauro Benevides Filho, estou ainda mais feliz por saber que esse dia finalmente vai chegar. Um abraço a todos. O deputado Mauro Filho, há coisa de pouco mais de um mês, numa longa entrevista que nos concedeu ao blog do Edson Silva e à TV Otimista, ele fez a promessa de que no dia 12, portanto, amanhã, ele fez esse anúncio há pouco mais de um mês. Seria, no dia da enfermagem, seria feito esse anúncio da conclusão de toda essa discussão, que envolveu, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, porque foi o Supremo Tribunal Federal que suspendeu os efeitos da lei anteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, alegando que a lei o projeto não havia atendido às recomendações legais, como, por exemplo, identificar a fonte de recursos
para o pagamento dessa melhoria ao pessoal da enfermagem. Como nós dissemos anteriormente, o deputado Mauro Filho foi quem descobriu a fonte dos recursos e, nessa entrevista, ele explicou detalhadamente como chegou a essa localização dos recursos. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O Ministério Público Federal quer a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, segundo nova manifestação que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Procuradoria-Geral da República voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal, nesta última quarta-feira, a aplicação de pena de prisão e imposição de multa ao ex-senador Fernando Collor de Mello pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. O pedido de condenação, apresentado originalmente em denúncia de 2015, foi reforçado durante sessão de julgamento da Ação Penal 1025 no plenário da Corte, em sustentação oral da Vice-Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo. Segundo as investigações, entre 2010 e 2014, foram pagos a Collor pelo menos 29,9 milhões em propinas. O ex-presidente Collor, agora sem mandato, porque não foi reeleito no ano passado para continuar no Senado Federal, responde a inúmeros processos, fora os cíveis relacionados a negócios da sua empresa em Alagoas. Como têm feito os petistas cearenses, a vereadora Adriana Almeida ontem, na Câmara Municipal de Fortaleza, destacou a iniciativa do governador Elmano de Freitas de ter concedido uma melhoria salarial para os servidores do Estado. Vamos ouvi-la. Para parabenizar aí a negociação que aconteceu entre os servidores estaduais, né, aqui do Ceará, onde, a partir de um diálogo, de uma negociação, foi feito chegou-se a um acordo do aumento em relação aos servidores estaduais, né, de 5,8% de reajuste para todos os servidores do estado do Ceará. Esse reajuste, ele vem dividido aí em 2 meses, agora em junho e agosto, 3% e 2,8%, e também retroativo a janeiro, que será pago ainda esse ano em dezembro. Além disso, a gente conseguiu também, com o governador do estado, um aumento também de 5,8% no auxílio alimentação, que é algo muito importante também para que os trabalhadores nós trabalhadores possamos viver bem e dentro das perspectivas. Ainda é preciso melhorar, avançar, mas o governador Elmano de Freitas já se comprometeu, a partir dos próximos anos, dar um aumento real e não só da inflação. Isso com base no diálogo. Ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa por todos os deputados, por unanimidade. É importante dizer isso, porque existiu um consenso e um diálogo com as categorias dos servidores. Então, parabéns aí aos servidores do Estado, parabéns ao governador Elmano de Freitas e a todos os deputados da Assembleia. Bom, isso é um discurso realmente demagógico. Como nós dissemos ontem aqui, a maioria dos servidores não ficou satisfeita. Não ficou satisfeita porque realmente
essa majoração não representa o prejuízo que eles tiveram no ano passado em relação à inflação, e mais, a data base do servidor estadual é 1º de janeiro, e o governador deu essa majoração de 5,8% em 2 prestações, a primeira em junho e a segunda em agosto, e devendo pagar 3% restante dos meses de janeiro a maio, só no final de dezembro. Repetimos, sem dúvida, eu acredito que o governador, se pudesse, teria dado um aumento maior para os servidores, como deu o presidente Lula, 9% para todos os servidores federais. É que a situação do estado do Ceará é, repetindo a expressão que usamos ontem, periclitante. O governo Camilo Isolda deixou a situação do erário estadual em penúria, situação de penúria. Por isso, o governo não pôde dar uma majoração, uma melhor majoração salarial. E torçamos todos para que o Estado recupere a sua arrecadação, para que o governo possa cumprir a promessa que ele fez e que agora já é lei, porque foi aprovado ontem na Assembleia, como nós registramos aqui no nosso programa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que a presidente do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça, Rosa Weber, evidencia que o Anuário de Justiça do Brasil permite uma reflexão social do sistema judiciário. O lançamento do Anuário da Justiça 2023, tão cheio de conexões e significados nesses primeiros meses, oportuniza a reflexão contextualizada sobre o sistema de justiça de longo prazo, escolhas que fazemos dos rumos que almejamos trilhar na perspectiva ampla e enriquecida que só a visão panorâmica pode proporcionar, afirmou a ministra. A Polícia Federal inicia nova etapa da Operação Lesa Pátria nesta quinta-feira para identificar financiadores dos atos golpistas. Estão sendo cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no estado do Paraná. 12 de março será o dia em memória das vítimas da Covid-19. Segundo o autor do projeto, o deputado federal Pedro Uczassi, do PT de Santa Catarina, a data escolhida é uma homenagem à primeira vítima fatal do coronavírus aqui no país, Rosana Aparecida Urbano, falecida no dia 12 de março de 2020, na zona leste de São Paulo. O presidente da República, Lula, retira grades do Palácio do Planalto que cercavam o prédio desde 2013. De surpresa, ele desceu a rampa da sede do governo na tarde de ontem, pouco mais de 5 meses após fazer o trajeto oposto, para dar o pontapé do seu terceiro mandato presidencial. Ele disse: "O que eu acho é que o Brasil não precisa estar cercado de grades. Deixa livre para a democracia. Ela não precisa de muros." O Brasil volta a registrar assassinatos de jornalistas em 2022. Caso no Ceará é investigado. O dono do site Pirambu News, Genivaldo Oliveira da Silva, foi morto a tiros nas proximidades de sua casa aqui em Fortaleza. Gigi, como ele era conhecido, foi atingido por diversos disparos logo após noticiar a prisão de um suspeito de duplo homicídio. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos que Marina Silva entra em confronto com o ministro para barrar exploração de petróleo no Rio Amazonas. A chefe da pasta de Minas e Energia, Alexandre Silveira, atuou por licença ambiental e colegas de partido da ministra do Meio Ambiente defendem que ela deixe o governo se o projeto for autorizado. A Procuradoria-Geral da República pede ao STF investigação de Google e Telegram por campanhas contra a PL das fake news.
Com os destaques do Globo, temos que derrame recorde. Após derrota na Câmara Federal, o governo distribui 700 milhões de reais em um dia. O valor representa 58% de todo o montante encaminhado até o momento. Sobre o internacional de volta à TV aberta, Trump elogia o ex-presidente Jair Bolsonaro e exalta a invasão ao Capitólio. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Flávio Dino ganha protagonismo e gera incômodo no governo por estilo centralizador. O ministro da Justiça, que tem protagonizado embates com opositores, é fortalecido por Lula, mas recebe críticas pela exposição. Bom, agora vamos fazer o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal anulou a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia assinado um decreto anulando, veja bem, o Supremo anulou um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que anulava uma decisão do Supremo Tribunal Federal condenatória ao ex-deputado federal Daniel Silveira. O Supremo condenou Daniel Silveira e, imediatamente, o ex-presidente Bolsonaro assinou um decreto que se chama de graça, que anulava a decisão condenatória do Supremo ao ex-deputado Daniel Silveira, que está preso. Com essa decisão do Supremo, em anulando o ato do ex-presidente Bolsonaro, Daniel Silveira vai demorar mais um tempo na prisão lá no Rio de Janeiro. Sobre o assunto, falou a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Vamos ouvi-la. O André havia sugerido que pensássemos eventualmente numa tese, e eu ia, e agora até encontro reforço nas considerações de Vossa Excelência, ponderar que o tribunal entendeu, em assentadas anteriores, que esse debate nas ações de controle concentrado, estipulamos ou não tese, ainda não estava suficientemente amadurecido, ainda mais numa sessão como essa, que não estamos com o nosso quórum completo. Então, eu, colhidos os votos, proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, conheceu da DPF 964, vencido no ponto o ministro Nunes Marques. Por unanimidade, conheceu das ADPFs 965, 966 e 967. E, no mérito, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido nas ADPFs para declarar inconstitucional o decreto presidencial impugnado nos termos dos votos proferidos e vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendonça. Bom, vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendonça, aliás, as decisões do Supremo Tribunal Federal, todas, quando se trata de questões relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, têm sido 8-2. Isso porque o Supremo está desfalcado de um integrante, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, e ainda não foi nomeado o seu substituto, só estão trabalhando 10 ministros do Supremo. 8 decretaram a inconstitucionalidade desse decreto do Bolsonaro. E esses dois ministros foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, que ele dizia que eram ministros dele. Lamentavelmente, os votos desses ministros
tem mostrado que parecia ser de fato. Com essa informação, comentário, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência e prometendo estar de volta amanhã com uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Médicos sobre a saúde pública no Ceará. Letícia. Eu faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa. Espero revê-los amanhã. Até lá!